Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, véspera do início da quaresma, aprendamos de Jesus. Na comunidade cristã e entre os discípulos dele, o primeiro e o maior é quem serve a todos com gratuidade e generosidade. Então, que nós possamos celebrar com alegria a Santa Liturgia. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 a 13. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 a 13. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência, e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo que te acontecer, aceita-o, e sê constante na dor, e nas contrariedades de tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvies, para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, aí a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Então, essa primeira leitura mostra pra gente que nós devemos sempre esperar em Deus, né? Que Ele sempre está conosco. Então, que nós possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança nele, né? Porque Ele está em todos os momentos nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. E não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, atravessando a Galileia, a caminho de Jerusalém, Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição. Então, os discípulos não compreendem. Pouco antes, Pedro, em nome do grupo, havia confessado Jesus como o Messias esperado. Porém, sua mentalidade era de um Messias ufanista e triunfalista, com feições, triunfalista, Então, quando entraram em casa, imagem da comunidade, Jesus quer saber sobre o que falavam pelo caminho. Então, Jesus, pelo caminho, anunciava sua paixão, ensinando qual era o seu messianismo. Os discípulos, ao contrário, discutiam qual era o maior. Pensamento, mentalidade e desejos avessas. Pairou no ar o silêncio da vergonha. Enquanto o mestre se mostra servo, seus discípulos disputam por honrarias. Jesus, então, catequiza sua comunidade. Então, ele fala aqui pra gente: se alguém quiser ser primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E nós? A pergunta que nós nos fazemos é: estamos dispostos a seguir Jesus em seu caminho de cruz, servindo o próximo sem desejos de privilégios e honrarias? Então, nossa igreja e comunidade em seus membros buscam viver o serviço gratuito e disponível? Em nossas comunidades ainda paira o silêncio de quem busca privilégios e postos de destaque? Então, que nós possamos refletir sobre
isso, tá certo? Que nós possamos refletir sobre essas perguntas e refletir também sobre as leituras de hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.